Olá, moçadinha, tudo bem? Essa é a nossa aula 19, está no livro de vocês, indicada a página lá no PDF enviado para vocês, certinho? Então, vou dar uma breve explicação para vocês do que a gente vai fazer nessa tarefa. Então, vamos lá, olha só. Exercício 1. Suponha que a figura seguinte representa uma rodovia ligando várias cidades de um mesmo estado. E cada intervalo, né, a distância de um número ao outro, chama-se intervalo, seja uma unidade para medir distâncias. Então, uma unidade, 2 unidades e assim por diante. Então, olha só, vamos prestar atenção aqui, ó, usando o número inteiro, considerando sempre a capital como ponto referencial, ou seja, a capital sempre vai ser a nossa referência, certo? Dê a posição de quantas unidades da capital até a cidade A. Então, vou sair aqui da capital e eu quero chegar aqui na cidade A. Então, eu vou percorrer quantas unidades de distância? Então, eu vou percorrer, ó, saindo de 0. 1, 2, 3, 4. Olha, a cidade A está aqui, está no ponto, né, A, e está no 4. Então, aqui na cidade A, eu tenho 4 unidades. Da cidade B, então, vou sair, apagar aqui, né? Vou sair da capital e eu quero chegar até em B, na cidade B. Então, vou sair aqui, ó, 1, 2 unidades de distância. Lembrando que distância é sempre positiva, tá? Não existe unidade de medida sendo negativa, é sempre positivo, certo? Então, sempre saindo da capital, você vai colocar aqui a quantas distâncias. Lembrando que quando a gente tem aqui na reta numérica o ponto, fica mais fácil da gente visualizar. Ó, a cidade B está em qual ponto? Né? Então, o ponto B aqui, que é a cidade B, está no -2. Então, com relação ao 0, eu tenho 2 unidades de distância, certo? Lembrando que é sempre positivo. Não esqueça, não existe unidade de medida negativa. 2. Voltando aqui, termina as outras, né? Óbvio. 2. De acordo com a atividade anterior, se cada intervalo corresponde a 100 km da posição das cidades B e C com relação à capital. Então, vamos supor que a cada unidade de distância aqui vale, né? Quer dizer que eu vou percorrer 100 km. Então, aqui é 100 km, aqui é mais 100 km, tá? Cada intervalo aqui é 100. Então, eu quero saber aqui, ó, com relação da capital, quantos km tem com relação da capital até a cidade B? Quantos km tem, quantos quilômetros tem da capital até a cidade C? Eu vou utilizar essa atividade 1 para responder a atividade 2, tá? Então, você vai colocar cidade B, coloca a posição dela em quantos quilômetros corresponde. Cidade C, quantos quilômetros corresponde com relação à capital, certo? Exercício 3. Ainda de acordo com a atividade 1, então vou voltar lá na atividade 1, naquela reta numérica, e considere que cada intervalo corresponde a 100. Eu vou determinar a distância entre as cidades, então não vou sair mais da capital. Eu vou observar de uma cidade a outra, lembrando que uma distância entre uma a outra continua 100. Então, aqui, ó, cidade A e C. Então, eu vou sair da cidade A e eu quero chegar lá na cidade C. Quantos quilômetros eu vou percorrer? Lembrando que cada intervalo aqui cabe 100 quilômetros, né? Então, saindo aqui de A, ó, eu andei 100, cheguei na cidade C, andei mais 100. Então, quantos quilômetros de distância tem entre a cidade A até a cidade C? Lembrando que agora o meu ponto de origem é o meu ponto de partida. Eu não vou observar mais a capital, eu vou observar de onde eu saí até onde eu quero chegar.
por exemplo, de A a D. Então, vou sair de A, eu quero chegar lá no D, quantos quilômetros eu percorri? Eu posso contar, ó, vou andar quantas unidades? 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Então, posso fazer também 100 vezes 5, né? Ou seja, eu vou percorrer 500 quilômetros saindo da cidade A para chegar até lá na cidade B. Não esqueça, ó, da cidade B até a cidade A. Então, vou sair aqui da cidade B e quero chegar lá na cidade A. Quantas unidades eu percorri, multiplica por 100 também, certo? Então, as atividades 1, 2 e 3, você vai observar essa figura aqui para você fazer, certo? Exercício 4. A reta numérica a seguir indica as posições de dois aviões. Tem o avião A e o avião B. Com relação à cidade de São Paulo. Então, aqui eu tenho a cidade de São Paulo, certo? Tá aí tudo demonstrando na imagem. Sabendo que cada intervalo corresponde a 50. Então, cada intervalo, ó, daqui até aqui corresponde a 50, né? Daqui até aqui, mais 50. O intervalo a gente vai contar de 50 em 50, em vez de 1 em 1, igual a gente é acostumado a fazer. Aqui é de 50 em 50, certo? Expresse as posições usando números, aqui tá errado, ó, conserta aí, números inteiros positivos ou negativos. Eu quero com relação à cidade de São Paulo. Qual que é a posição da cidade A? Professor, a senhora falou que não existe unidade de medida negativa. Sim, não existe. Mas aqui eu quero saber a posição, tá? Não quantos quilômetros está de São Paulo. Ah, o avião A está a quantos quilômetros de São Paulo? Não, qual que é a posição? Então, eu sei que o avião A, ó, tá a menos 50, né, quilômetros de distância. Quando eu falo menos, é porque eu quero indicar que ele está à esquerda. São Paulo vai ser 0, meu ponto de origem, certo? E aí, o B, como está à direita, vai ser positivo. Lembrando, a gente nem vai colocar quilômetros aqui, tá? Mas a gente vai utilizar o sinalzinho de positivo ou o sinalzinho de negativo para indicar a posição em que ele se encontra aqui, certo? Agora, número 5. Usando os intervalos de 1 centímetro. Então, eu vou pegar a régua, Nossa, gente, vocês façam uma linha reta, por favor. Vocês façam uma reta. Pega a régua de vocês que vai ficar fácil. O que vocês vão fazer? Olha só, vocês vão pôr o 0 e aí vocês vão contar, né? Vai colocar aqui os valores da reta numérica. 1, 2, 3. Lembrando que, ó, intervalo de 1 centímetro. Então, é de 1 em 1. 3, 4 e assim por diante. Lembra também que a distância aqui, ó, do 0 até 1 tem que ser a mesma distância de 1 até 2, a mesma distância de 2 até 3. Por isso que é melhor você pegar uma régua e só colocar os traços da régua, certo? Lembrando aqui, ó, que eu tenho número negativo, então tenho que colocar aqui também usando a mesma distância, tá? Aqui não tá exatamente que eu não tô com régua. Então, menos 1, partindo do 0 para a esquerda, né? Então, vai ficar sempre contando a partir do 0. 0, meu ponto de origem. Então, 1, 2, 3, 4. Ah, eu quero representar número negativo. Então, vou contar do 0 para a esquerda. 0, 1, menos 1, menos 2. Se você tá com dificuldade, você pode pôr um em cima, um embaixo. Um em cima, um embaixo, assim, ó, para não atrapalhar, não ficar, ainda mais se for números 10, 20, por aí, tá? Menos 4 e assim por diante, porque é infinito. O que vai fazer agora? Olha só, a de abscissa. Essa reta aqui na horizontal é chamada de abscissa, tá? Mais 3. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou ir lá no mais 3. Então, aqui, ó, 1, 2, 3 aqui, ó, e vou colocar o ponto aqui, ó,
Que ponto que tá aqui nessa reta, nessa abscissa aqui, tá? Eu vou marcar o ponto A. Então, aqui eu vou escrever ponto A, certo? E aí, eu vou observar. Onde que eu vou escrever o ponto R? Lá no -2. Então, vou aqui na reta numérica, o -2 tá aqui. Então, vou fazer o ponto em cima da reta, né? E vou escrever R. Aí, aqui eu coloquei assim, ó, que essa tarefa é a 6 do livro, né? Por que eu coloquei isso aqui? Porque aqui na sequência digitado tá 5, mas a do livro, essa é a tarefa 6. Porque vocês vão pegar do livro. Lembrando, quem ainda não buscou o livro na escola, buscar, tá? Quem já buscou o livro, não precisa copiar essas tarefas, basta responder de acordo com as instruções lá da tarefa que está no PDF. Quem não tem o livro vai copiar e responder, tá? Toda a tarefa. Aí não vai só responder, não. Tem que copiar e responder, certo? Então, essa é a tarefa de hoje. Até a próxima aula.